Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a médica do trabalho, Tânia Dias da Silva, sobre resiliência. Nós vamos começar falando exatamente isso, o significado de resiliência. Bom, a resiliência é a forma com que você reage a estímulos graves que acontecem na sua vida, a situações de estresse intenso. A partir desse estresse, você pode ou entrar numa situação patológica, doentia, Sim. ou então reagir de uma forma positiva, Sim. voltando à sua característica normal. Então, as pessoas resilientes são aquelas que conseguem voltar ao normal depois de uma situação de estresse intenso. A resiliência era um termo muito comum utilizado na física antigamente, né? Que era a propriedade de acomodação dos corpos. E hoje esse conceito foi estendido, tanto para a administração, como para as questões de saúde, psicologia, como também até para a questão de ecologia. Então, como é que isso é usado nas organizações, né? As pessoas estão acostumadas que o médico do trabalho é aquele que faz admissão, demissão, os exames periódicos, mas vai muito além disso, né? O médico do trabalho tem uma característica de prevenção, né? Sim. Então, hoje, nas organizações, tem aumentado muito a questão de tanto a ausência, o absenteísmo, que a gente chama, as faltas e as doenças por problemas de saúde mental. Porque o nível de cobrança, as questões relacionadas ao trabalho, tem gerado um estresse fora do normal nas pessoas, né? E hoje a gente tenta trabalhar prevenindo essas questões. Como? Né? Desenvolvendo um mecanismo para poder lidar com as situações difíceis que acontecem no dia a dia da gente. Então, a resiliência é um desses temas, né? É um desses mecanismos. Então, ele tem sido muito ressaltado nas organizações para que as pessoas saibam lidar com a competitividade, com as situações de estresse. Isso também pode ser extrapolado para o dia a dia, né? Agora, isso não seria mais, vamos supor, uma atividade do RH das empresas? Hoje, nós procuramos trabalhar sempre em equipe multiprofissional, né? Não existe, como havia antigamente, aquelas caixinhas bem detalhadas. Não, isso é só do RH, isso é só da saúde, isso é obrigação do gerente. Dentro das empresas, são equipes que trabalham junto. Então, o RH tem a forma dele de atuar em treinamentos, reforçando essas características. O médico do trabalho também atua em conjunto. Por quê? Porque ele vai estar prevenindo uma doença. É muito mais fácil prevenir do que depois estar tratando as pessoas já com a consequência da doença. E até apoiando as chefias também, para que as chefias sejam formadas para orientar, para ressaltar isso. Então, o médico tem que entender, o médico que atua na empresa, o médico do trabalho, tem que entender a rotina de cada um, como que é a realidade do trabalho dessas pessoas, seja numa exposição a um risco químico, físico, que é o caso do ruído, da exposição ao produto, como também da ambiência do trabalho, né? De como são as relações, como é o nível de pressão. Hoje eu trabalho na Petrobras. Mas eu já trabalhei em empresas de telefonia, de atendimento, onde são cobradas metas, você tem que falar o telefone, você tem que atender o cliente de uma forma positiva e muitas vezes aquilo gera uma angústia para o trabalhador. Sim. E como que ele lida com isso, né? Se ele for querer explodir ou com o cliente, no caso do telefone, ou com o chefe dele, ele vai perder o emprego dele, que é uma questão muito ameaçadora. Então, ele tem que ser treinado para que aquilo ele entenda que é o papel dele. Você acha que isso faz parte da resiliência? Faz parte da resiliência. A resiliência, ela é trabalhada a partir de habilidades de vida, né? Quais são essas habilidades de vida? É você saber se relacionar com as pessoas, é você desenvolver a empatia, quer dizer, se colocar no lugar das outras. Ter capacidade de adaptação a situações novas. Exatamente, adaptação à mudança, falou muito bem nisso. E também o autoconhecimento. Então, você tem que desenvolver o seu autoconhecimento, aquilo que realmente te incomoda, aquilo que te traz, vamos dizer assim, desagrado. Porque, no fundo, nós precisamos do trabalho.
seja ele qual for, Com né? certeza. E você tem algumas escolhas que você precisa fazer na vida. E não depende só, assim, da gente, ou da estrutura da empresa, ou do próprio chefe modificar aquela situação. Nós costumamos fazer nas empresas também muito trabalho assim, em cima de socorrista, de brigadista, porque nem todos têm a mesma habilidade também, né? Porque não deixa de ser uma situação de estresse. Eles vão trabalhar, quando todo mundo vai fugir de um incêndio, eles vão em direção à situação de emergência, né? Ou para socorrer alguém. Então, é também feita uma abordagem de uma outra forma, mas também para identificar as características positivas e as que não são tão positivas assim, então não são tão desenvolvidas assim, poder estimulá-las. Você acredita que todas as pessoas possam vir a desenvolver um determinado perfil, por exemplo, para ser uma socorrista, uma brigadista, ou, por exemplo, no caso, para trabalhar numa plataforma, ou em determinada situação? Existem algumas pessoas que realmente não se adaptam, né? Então, porque a gente até cria, né, uma ideia do que é trabalhar numa plataforma, mas na realidade só estando lá para saber realmente. Porque da mesma forma que é um ambiente, vamos dizer assim, árido, está à distância, fora da família, quando você está naquela estrutura, você se sente em família, então você faz parte do grupo. Mas como você colocou, nem todas as pessoas conseguem se adaptar. É a mesma questão da resiliência, né? Que é como você se adapta a situações traumáticas, né? Todas as pessoas vão se adaptar a um trauma intenso? Não, nem todas. Algumas pessoas vão ter vamos dizer assim, um surto e não vão conseguir retomar aquela situação. Ela pode melhorar, mas não retomar. Então, sempre existem as exceções, mas todas podem ser treinadas dentro de uma dose adequada. Sim, porque o que eu sempre discuto, né? O ser humano é um ser biopsicossocial. Cada um de nós tem características únicas e todos nós passando por um mesmo problema, vamos ter uma resposta única, individual. Exatamente. Não é? Agora, como cada um responde... você diante de um luto, uma pessoa às vezes leva um mês, outro vai levar uma semana, outro vai levar 6 meses, não é? Então, isso numa empresa fica realmente... claro, vocês têm que trabalhar o grupo, mas aí você vai pensando... Exatamente. Né? É essa a ideia, Mônica. Então, assim... a resiliência é uma característica que não é para ser, vamos dizer, trabalhada com situações estressantes do dia a dia. A gente entende que o estresse faz parte do dia a dia da gente, ele é positivo, então é ele que muitas vezes estimula as atividades e tudo mais, mas a resiliência ela vai ser identificada naquele estresse intenso, muito semelhante com o luto. Então, a forma com que a gente lida com o luto e retoma a nossa vida normal é muito semelhante ao estresse intenso, porque às vezes você está num ambiente de trabalho, numa situação em que você não consegue se adaptar. Sim. E você sabe que você precisa daquilo para se manter. Então, aí entra a análise, vamos dizer assim, individual. Se você consegue dar a essa pessoa habilidades para ela trabalhar, ou se realmente aquele não é o ambiente dela. Então, se não é o ambiente dela, a melhor situação é ela buscar outro tipo de atividade. Porque existem, né? Às vezes a gente tem uma resistência a mudar, mas existe essa possibilidade. Porque senão ela vai adoecer, né? Então, a grande questão é não deixar a pessoa adoecer. Aqui a gente tem uma qualidade de vida correta, aqui a gente possa se sentir confortável, se sentir bem no local. O trabalho faz parte da vida da gente, mas ele não pode ser gerar, vamos dizer assim, uma doença, uma patologia. Ele não pode ser a questão que vai te adoecer. É resiliência versus doença, né? Vamos falar um pouquinho mais. Então, a dificuldade de desenvolver habilidades para tratar de assuntos que nos pesam, que nos trazem trauma, geram as doenças, né? Tanto a doença no âmbito da saúde mental, como pode se manifestar em outras doenças, como uma gastrite, um mal-estar, enxaqueca, dores de cabeça frequentes. Então, se tem algo que não está nos fazendo bem,
o organismo da gente começa a dar sinais, né? Então, se a gente não desenvolve essa habilidade ligada à resiliência, ao fato de entender que as coisas acontecem e que tem situações que a gente não consegue modificar, a gente precisa estar atento. Por exemplo, se você está fora de uma organização que trabalha nesse sentido, você deve estar sempre alerta, né? Então, situações relacionadas, por exemplo, a um profissional liberal, Sim. um autônomo, uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, uma estrutura por trás dele. Se o teu trabalho, se você não tem vontade de fazê-lo, ou se você não consegue mais, você sente desânimo de fazer a tua atividade, para pensar nisso. Planeje melhor a sua vida. Não, eu preciso disso para me sustentar, para manter a minha família. Então, vamos agir de forma com que esse trabalho se torne mais prazeroso. Ou seja, você tem que buscar a tua motivação. Qual é a sua motivação? Exatamente. Então, você tem que pôr na ponta do lápis e ver por quanto tempo você ainda precisa fazer aquilo ou trabalhar naquela atividade, e se aquilo está te trazendo algum mal, alguma indisposição, você tem que buscar uma outra forma da sua vida, porque o que não é correto é você adoecer. O trabalho, ele tem que ser prazeroso, você precisa gostar do que você faz, e o gostar não é aquela profissão que você idealizou. São situações que são plausíveis para o seu dia a dia, que um curso técnico ou alguma habilidade que você pode desenvolver, mas que você se sinta bem. Porque se a gente for pensar, quantas horas você passa por dia fazendo o teu trabalho, né? 8 horas. Exatamente. É uma ilusão. Todos nós trabalhamos mais do que isso. Mas então, você imagina 10, você passar 12 10, 12 horas fazendo uma coisa que você deteste. Exatamente. É muito difícil. Eu tenho colegas médicos que, você vê, estudaram 6 anos, 2 no mínimo de residência, e ainda passaram a trabalhar alguns anos e largaram tudo. Foram ser donos de restaurante, alguns montaram pousada, né? Por quê? Porque aquilo não lhes dava prazer. E vai falar assim, não, eu não vou largar, vou passar minha vida inteira sofrendo. Claro. Né? Qual que é o ganho disso? Nenhum. Então, nada na vida vale o adoecimento. Hoje, as pessoas estão em busca de uma felicidade constante, que na verdade não existe. É verdade. A mídia nos traz uma coisa que é totalmente real. Então, a vida, a gente tem ela para superar as dificuldades. E sim ter alguns momentos felizes, né? Muito legal, muito obrigada. Tânia, foi muito bom falar com você. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, Mônica. Obrigada, Tânia. Obrigada. E você, não deixe de acessar o meu site www.monicadelimaseved.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.